multiversos integrativos. Eu sou Luciana e vou pedindo licença para iniciar a construção desse saber integrativo com todos, que hoje vai falar sobre a complexidade, o sistêmico e integrativo. Nós vamos fazer uma reflexão e entender estes movimentos, esses processos denominados como complexidade, como sistêmico e como integrativo. Para quem não me conhece, eu sou Luciana, psicóloga, epistemóloga, educadora, administradora, há mais de 15 anos trabalhando com o integrativo na clínica com a psicoterapia integrativa, na formação de profissionais de saúde em psicoterapia e terapia integrativa, ministrando aulas, desenvolvendo mentorias, no mundo corporativo, fazendo as vivências integrativas para desenvolvimento de habilidades, competências, para a integração dos nossos colaboradores, dos líderes, dos gestores, de acordo com a missão, a visão, a cultura organizacional. E tenho a minha formação no Brasil, sou brasileira de nascimento, mas me entendo cidadã do mundo, atualmente vivo em Portugal. E a minha formação em psicologia, também mestrado e doutoramento em epistemologia, lá pelas universidades federais do Rio de Janeiro e Rural do Rio de Janeiro. Também tenho uma formação no Brasil em administração e mestrado em gestão e estratégias de negócios. Também tenho aqui por Portugal, na Universidade do Minho, a minha formação de licenciatura, meu doutoramento e também uma investigação científica pela Universidade de Trás-os-Montes e Douro. E assim vou me fazendo Luciana, de modo integrativo no mundo, e aqui estou para construir esse saber e poder torná-lo acessível a todos. Então vamos falar de complexidade, sistêmico e integrativo. Bem, nós temos esses três movimentos presentes na vida, em toda forma de vida, não só na forma humana, manifesto, e é exatamente pelo ser humano se debruçar para estudar, compreender e também para utilizar as potências dos seres vivos, aliadas, integradas às necessidades humanas, aos desejos humanos, que os processos de complexidade sistêmico e integrativo foram acessados, foram contatados pelos seres humanos e assim puderam ser descritos, puderam ser entendidos, na verdade puderam ser observados, investigados, puderam ser descritos, puderam ser relatados e puderam ser adotados como conhecimentos, definições, como orientadores, como parâmetros, orientadores das tomadas de decisões, das escolhas, inclusive quanto às interferências, as intervenções que os humanos fazem sobre os outros seres vivos e sobre a sua própria espécie. E aí também puderam adentrar, uma vez já conhecidos e já presentes na vida humana, puderam ser transformados em teorias, em postulados, em definições que estão vigentes até o presente momento. Mas vale aqui dizer que, na sua dimensão epistemológica da construção do saber próprio do sujeito sobre tudo que ele tem contato, que ele interfere, e também sobre as ações desse sujeito no mundo, então sobre a sua via epistemológica e ontológica, a complexidade, o sistêmico e o integrativo sempre existiram e existem enquanto processos,
quanto movimentos que se manifestam. E exatamente por essa dimensão característica de presença, podem ser objetos de estudo e se transformam em numa outra multidimensionalidade de sua presença, que não é do processo, do movimento acontecendo, mas de objeto de estudo, ser, por exemplo, uma designação do código de comunicação, um rótulo, uma nomenclatura, que representa significados, que representa sentidos, que representa um símbolo, um conhecimento que passa a ser transmitido. Então, passa a ser algo, né, que tem um nome, que tem um conjunto de características definidas, para além de ser um processo manifesto presente na espécie, nos seres vivos e na espécie humana, que são dimensões diferentes. E a complexidade, o sistêmico integrativo, é também, na sua dimensão histórica, algo que é acessível e que tem na sua parcialidade de contato consciente, em épocas, em tempos diferentes, em momentos do desenvolvimento das competências, das habilidades, dos saberes do ser humano também, em épocas, em locais diferentes, sendo também na sua dimensão histórica algo muito importante presente no composto, né, da configuração do ser humano e das suas relações. E também, por exemplo, numa outra dimensão da complexidade, do sistêmico e do integrativo, ele adentra a sua dimensão de transmissão de saber, ou seja, de educação, de promoção do saber, uma dimensão já de potência para ser transmitido, para ser comunicado, quanto um elemento que muitas vezes é descrito ou é caracterizado como teorias, né, como um conjunto de informações interligada e que é transmitida pela formalização de uma transmissão de um conhecimento num sistema de ensino e numa possibilidade de aprendizagem, ou seja, num sistema de educação, também tem na sua manifestação nessa multidimensionalidade, vamos chamar assim pedagógica, educativa, também um elemento presente importante e que atualmente é reconhecido como teorias e que tem alguns articuladores, seres vivos humanos, articuladores iniciais, né, aqueles que propuseram estas teorias, como também algo manifesto aí quanto à dimensionalidade da complexidade, do sistêmico e do integrativo. E que tem toda uma presença dentro de muitas épocas diferentes de contato do ser humano, uma relação histórica que vem transformando as suas características relatadas, descritas e registradas ao longo do tempo para serem acessíveis aos seres humanos em épocas diferentes. Então, nós temos lá, né, algumas dimensões dessa questão da complexidade do sistêmico e do integrativo, que versa da sua manifestação inerente, própria, vamos dizer assim, espontânea, dentro das manifestações de seres vivos, né, como uma dimensão. Nós temos a dimensionalidade histórica, temporal, de contato do ser humano, que conseguia perceber, investigar, descrever no seu contato essa complexidade, esse sistêmico, esse integrativo com elementos distintos em épocas diferentes, então numa cronologia, numa temporalidade, e que estão presentes até hoje. Nós temos essa dimensão da episteme,
da construção desse saber que vem, né, desde sempre sendo objeto, alvo, mencionado pelos povos mais antigos, só que com caracterizações limitadas àquela época e às competências de contato, de percepção dos seres humanos em épocas específicas mais antigas e até hoje está presente na sua dimensão epistêmica, na sua dimensionalidade pedagógica, educativa, é composto por elementos descritos como teorias e que são comunicados e que são repassados aos seres humanos em épocas diferentes e definem o seu sistema de critérios, de saberes e de conhecimentos que eles adotam nas suas escolhas, nas suas tomadas de decisão, inclusive definindo padrões de produção de educação, de sistemas, de métodos para produção de saberes, né? Então, na sua dimensão pedagógica, educativa, definitória de sistemas, processualidades da produção e da transmissão do saber, como, né, algo que existe, como tudo à luz do integrativo, composto por múltiplas dimensões que tem seus multiníveis, suas gradações, suas parcialidades de ativação, de inibição, característicos de tudo porque tem sua inteireza ali manifesta. E essa inteireza, claro, com certas características que são possíveis contactar e se tornam controláveis e conscientes, e outras que processam, se manifestam de um modo incontrolado, porque é inacessível, está mais obtuso, numa dimensão mais inconsciente, também ali destes elementos que têm as suas parcialidades. Bom, atualmente a teoria da complexidade, ela tem o Edgar Morin como um grande articulador, um grande pensador e vamos dizer assim, atualizador desse princípio, que nunca deixou de existir desde que a humanidade se entende, se consegue, né, transmitir os registros dos seus saberes. E o Edgar Morin se torna o novo articulador dessa proposição teórica que entende como todo o composto vivo é composto por muitas partes que estão conectadas entre si, a tal forma, até um modo ou com manifestações próprias que simplesmente ser particionado para ser estudado não expressa a sua complexidade, o seu conjunto, porque há propriedades, há processos que só se fazem presentes, só existem quando o conjunto da complexidade, todo o conjunto está ali interatuando, né? Está trocando as suas ações e está oferecendo e recebendo numa troca que nessa troca se regula, se organiza e se compõe, a complexidade se compõe no todo. Portanto, segundo Edgar Morin, não é possível reduzir, não é possível restringir para poder se estudar esta manifestação. Então, tem-se que realmente manter o conjunto, o todo, para que se possa acessá-lo. Por isso, complexidade, teoria da complexidade. Atualmente, também, nós temos chamado de teoria sistêmica, proposta por Ludwig von Bertalanffy, um outro conjunto articulado de saberes que vão dizer que tudo
todas as manifestações vivas são formadas por partes menores organizadas, chamadas de sistemas, e que esses sistemas se integram, se conectam e interatuam entre si, formando um sistema vivo maior, e que também, né, não é possível se conhecer um sistema vivo maior estudando os sistemas que o compõem, porque particularidades, processualidades só ocorrem quando todo o sistema maior está em atuação, está em ação. Então, a teoria sistêmica, que diz que tudo que é vivo é composto por sistemas menores que estão interatuando, interconectadas, formando um sistema maior, e as suas propriedades só são captadas, contatadas, percebidas, observadas, se o sistema maior for mantido, para que todas as suas processualidades, todas as suas ações, manifestações, também sejam preservadas e sejam atuantes ali naquilo que é objeto de estudo, de observação, de contato, de troca, enfim. Então não é muito diferente, embora o nome, o título seja diferente, de complexidade para sistêmico, querendo dizer que há inteiros, e esses inteiros são compostos de partes que se manifestam em gradações, mas tudo está interligado, interatuando, porque é a troca de ambas as partes e se interorganizando, na troca, todos os envolvidos criam novas organizações, e que só é possível ter contato, perceber, investigar, descrever, mantendo esses inteiros, que para Edgar Morin eram denominados de complexos, ou complexidade, e para Ludwig van Bertalanffy, de sistemas, ou sistêmicos. E o integrativo? Bem, o integrativo também vai considerar os inteiros. Inteiros que se integram, que se conectam, que têm relações de troca estabelecidas, e nessas relações de trocas estabelecidas, todos os que se envolvem ali nesse inteiro, se organizam, se regulam e se mantêm nessa troca, e que, portanto, também não é possível, à luz do integrativo, particionar, segmentar, fragmentar e estudar as partes de modo isolado, fragmentado, para se compreender o inteiro. Então, o que o integrativo vem a dizer é que também se manifestam inteiros, e que esses inteiros, para serem contatados, observados, investigados, descritos, compreendidos, precisam ser ali mantidos quanto inteiros. Eles não podem ser fragmentados e estudados em partes isoladas, porque manifestações, ações, processos ali se perdem, não se mantêm no ato de fragmentar, de repartir. Então, que há inteiros e que o inteiro precisa ser ali considerado e ser manifesto, ser estudado na sua inteireza e não por particionamento. O que não distingue das proposições de complexidade sistêmico, mas que atualmente tem alguns representantes dessas proposições, no fim, que novamente surgiram, porque elas também existem desde sempre, e foram articuladas em movimentos diferentes por outros articuladores em épocas distintas, mas que no atual momento
não tem assim alguns nomes, né? O integrativo não tem nomes específicos de diferentemente quanto à teoria da complexidade, a teoria sistêmica, porque ele acabou sendo uma processualidade que surge em diversos movimentos distintos. Exatamente a partir da segunda, agora na contemporaneidade, volto a dizer que sempre estiveram integrativa, complexidade sistêmica, investidos na humanidade por filósofos, por cosmólogos, por pensadores, por conselheiros dos imperadores, por aqueles que eram considerados doutos, sabedores de algo maior, em outras épocas denominados magos, merlins, tem tantas nomenclaturas, pajés, enfim, figuras, filósofos de épocas diferentes e com nomenclaturas distintas, mas que atualmente o movimento integrativo ele acaba surgindo em diversos momentos, em diversas produções de saberes distintas e acaba gerando uma unificação, uma integração de proposições que não gera algum nome específico para dizer que o proponente do movimento integrativo, de uma teoria integrativa atualmente. Alguns nomes ocorrem, né, são mais destacáveis dentro do movimento integrativo, mas ele acaba atualmente se dando mais por formulações de sociedades, de associações de pensadores, de epistemólogos, de catedráticos, de cientistas, enfim, de empiristas, e ele acaba se disseminando, né, e tendo uma potência de presença e de mobilização, de construção do saber, muito disseminada em muitas áreas, enfim, em muitas possibilidades potentes de ação, diferentemente da complexidade e do sistêmico, que aí tem nomes específicos quanto seus proponentes, e o integrativo perpassa mais por um movimento mais coletivista e associativista, presentes em muitos campos de produção, investigação e prática de saberes distintos. No campo da psicologia, ele adentra a Society for Exploration of Psychotherapy Integration, que é uma associação mundial, que é fundada em 1983, exatamente por compor-se de outras associações que tinham o propósito de integração, de aproximação, de novamente constituir o todo, e em movimentos que eram mais específicos, como movimentos teóricos, como movimentos mais tecnicistas, técnicos, e outros mais pragmáticos, mais desenvolvidos e aplicados em intervenções, mas que depois se foi entendido que o integrativo no campo da psicologia era o conjunto de todos esses esforços que estavam surgindo em aspectos específicos, e então, em 1983, todos se unificaram dentro e fundaram a Society for Exploration of Psychotherapy Integration, que é o órgão regulamentador no campo da psicologia, desse movimento integrativo presente, porque tanto a complexidade quanto o sistêmico quanto o integrativo está presente em toda manifestação de vida. E muitas vezes são pontos de contatos com nomenclaturas diferentes das mesmas processualidades, né, dos movimentos de um todo, e que foi
contatado, investigado, descrito e proposto com nomenclaturas distintas, mas que isso trata, essas nomenclaturas distintas seriam as parcialidades do contato daquilo que é um processo inteiro e que foi descrito a partir do seu ponto de contato nestas parcialidades, chamadas de complexidade ou de sistêmico, mas que o integrativo entende que é da natureza do inteiro que está contido em tudo aquilo que é vivo e que, portanto, precisa ter contatos, precisa ter investigações, investimentos na integração, na conexão daquilo que é possível de modo consciente contactar, numa percepção que sempre busca investigar mais características nos seus níveis de atuação diferenciais, nas suas parcialidades, e que vão formando multidimensões por se agruparem, ou que aí poderiam ser entendidos como sistemas, como partes que estão trabalhando e conectadas entre si, formando os complexos que vão formar um inteiro, que vão formar um todo, que vão formar um sistema todo, uma complexidade, ou o integrativo, ou aquilo que é o inteiro, e vai ter ali manifestações da sua inteireza, organizados nas suas trocas com tudo que está fora, nessa troca que oferece, recebe e organiza e faz com que o outro também se organize e assim se mantenham vivo em troca e sempre em constante movimento de integração, sempre constituindo uma unicidade, um sistema, ou sempre constituindo uma complexidade, um complexo, ou seja, o sistêmico, a complexidade, o complexo e o integrativo são nomenclaturas de contatos diversos, distintos, daquilo que forma um inteiro e está presente em toda a forma de vida e, portanto, se faz quanto integral, integrativo, conectável e que ao ser particionado, dividido, separado, perde suas características de inteiro, de todo, de sistêmico, de complexo e, portanto, não atinge as suas propriedades do todo, e sim só parcialidades, e depois precisa ser integrado, ser manifesto como inteiro para que os seus movimentos desta inteireza, dessa complexidade, desse sistêmico se manifestem, e estes também conhecimentos sejam integrados àqueles outros que já foram conhecidos, entendidos na sua parcialidade, quando foram fragmentados e reduzidos. E assim o é presente em todos os seres vivos, que quando estão ali ativos, se relacionando, trocando, seja da espécie que for, tem uma inteireza que está integrada, tem um sistema todo que sistemicamente funciona, que tem uma complexidade, que está conectada com seus complexos e que, portanto, só é conectado, contactado, só pode ser investido, investigado, percebido quanto inteiro, quanto ser integrativo, quanto ser sistêmico, quanto ser complexo. Bem, e vale lembrar que ao longo do tempo, nas potências de contato, com as habilidades, as capacidades, as competências, os aprendizados, os saberes, as informações disponíveis, estas delineações, definições de complexo, sistêmico, integrativo ganham características cada vez mais amplificadas, mais potentes do que em épocas anteriores, formando novas parcialidades dessa construção desse saber, que vai sempre se fazendo e se mantendo em processo, em transmutação, porque é inerente ao próprio movimento
de desenvolvimento de habilidades, de competências, de contato, de percepção, de questionamento, de conexão e de tradução num símbolo, num sentido, num significado, num código de comunicação, característico das espécies vivas e também dos seres humanos. Bem, pessoal, ficamos então por aqui, nesse momento, com essa construção do saber sobre complexidade, sobre o sistêmico e sobre o integrativo. E eu vou aqui manifestando a minha gratidão profunda por essa oportunidade de construção desse saber, agradecendo a todos que estão aqui e acompanham o canal e pedindo que para aqueles que gostaram, deixem o seu like, o seu joinha, possam compartilhar este vídeo, que aqueles que têm dúvidas possam comentar o vídeo, aqueles que têm mais interesses possam propor pelos comentários e para aqueles que confiarem no meu trabalho e quiserem desenvolver processos integrativos comigo, possam fazer contato através do nosso e-mail que está na descrição do vídeo, que será de profunda gratidão e honra de minha parte desenvolver esta vivência com quem quer que me procure. E por hora, fico aqui com a minha gratidão profunda.